Boa noite, Adriano. Que bom estar falando contigo. Um caso de sucesso aí do Admirável Emprego Novo. A gente sempre vibra aí com notícias que a gente recebe dos alunos que se recolocam. E a minha ideia, então, é poder conversar contigo para conhecer um pouquinho mais da tua trajetória, como é que foi o curso. Então, começa nos falando, por favor, de onde que tu fala, de que cidade e qual a tua área de atuação. Tá, boa noite, em primeiro lugar, né? Bem, eu estou em Vila Velha, no Espírito Santo, Uhum, tá? Mas eu sou natural de São Paulo, uhum. então Vila Velha eu vim para cá, vai fazer 2 anos que eu estou em Vila Velha, mas eu vim com o trabalho, né? A empresa que eu Ah, trabalhava era tá. de São Paulo, Uhum, continuei trabalhando em home office, né? uhum. Na mesma área, eu sou consultor de vendas, Ah, que bacana. e então, eu estou numa região totalmente nova, né, para mim, né? Aham. Que parece que é o mesmo país, mas parece que a cultura é totalmente diferente, né? Uhum, é verdade. E me conta assim, como é que foi quando tu conheceu o curso? Como é que estava a tua situação? Se tu estava empregado, se tu estava desempregado, se como é que tu estava assim na busca, se tu estava enviando currículo? Conta um pouquinho da tua situação antes de conhecer o curso. Tá. Bem, na realidade, assim, eu tenho 10 anos que eu não sei o que é procurar emprego, né? Aham. Porque essa última empresa que eu estava, eu já estava há 5 anos, Uhum. porém, no total, eu fiquei nessa empresa há 8 anos, né? Trabalhei três, aí eu tive um tempo que eu fui para uma outra empresa, então eu já saí de uma empresa da empresa que eu estava anterior e fui para uma outra, por uma proposta, né? Uhum. E depois eu recebi uma nova proposta dessa empresa que eu já trabalhava, para atuar como supervisor. E Uhum. nessa empresa eu fiquei 5 anos, né? Então eu trabalhei 2 anos e pouco em São Paulo, e aí eu decidi vir para o Espírito Santo por questão de qualidade de vida, né? Ah, Veio sim. eu, minha família, e eu trabalhei durante quase 2 anos aqui como home office, mas eu já não estava mais feliz, né, do que eu estava fazendo, já estava um pouco, eu acho que as coisas já estavam meio saturada para mim, Uhum. Uhum. então eu estava em busca de novos desafios, né? Então assim, eu me desliguei da empresa por conta própria, Tá. né? Acabei me desligando mesmo. E só que aí eu não sabia mais como procurar emprego, né? Eu falei, poxa, faz 10 anos que eu não procuro emprego. Agora como que eu vou fazer? Sim. E assim, aí nas redes sociais eu acabei vendo uma chamada, né, de vocês. E aí eu assisti um vídeo desses gratuitos que vocês colocam Uhum. para explicar o curso. Confesso que eu fiquei meio cético na hora. Eu falei, poxa, será que é verdade? Será que não é? Né? Mas eu falei, poxa, eu preciso arriscar, né? Tentar. Porque eu não sabia para onde ir. Até porque, como aqui eu sou novo, Uhum. é, eu literalmente não sabia como procurar emprego, né? Entendi. Porque em São Paulo, São Paulo eu morei minha vida inteira, então eu tenho relacionamentos, conheço muitas pessoas. Já que no Espírito Santo eu não tenho tanto relacionamento quanto em São Paulo, então assim eu Sem fiquei chão. muito Uhum. preocupado. Mas aí eu vi o vídeo, gostei do vídeo, né? Achei que valeria a pena. E aí onde foi que eu me matriculei, Ah, que né? E aí eu bacana. fui fazendo passo a passo, né? Conforme eu ia vendo as aulas, eu já ia atualizando meu currículo, né? Assisti a primeira aula, atualizei meu currículo. Eu tinha um LinkedIn, mas nunca tinha mexido no LinkedIn, Era o né? Eu LinkedIn achava, fantasma. na realidade eu nem eu sabia mais ou menos o que era o LinkedIn, mas eu não sabia em que forma ele poderia me ajudar, né? Uhum. Foi aonde vocês ensinaram, né, a atualizar o LinkedIn, então atualizei o LinkedIn, desde foto, fui fazendo passo a passo, né? Ô, Adriana, deixa eu só te E perguntar antes aprendi. de tu continuar, se tu chegou a montar um currículo antes de conhecer o curso, se tu tinha um modelinho de currículo que tu estava usando, tu enviava e não era chamado para entrevista, acontecia isso ou não? Eu tinha um currículo, né, que na realidade já é antigo, um modelo antigo, mas eu pesquisando na internet não estava tão desatualizado, né? Ele estava até Uhum. atual, eu digo, não nas escritas, mas a formatação dele, né? Aham. E assim, eu cheguei a colocar na internet, né? Aham. Mas na verdade eu fiquei um mês, né, Renata? Eu não fiquei muito Muito tempo tempo. parado, Uhum. um mês desempregado. Tá. E
mas assim, eu não sabia como fazer o meu currículo, eu não sabia para onde eu enviar o meu currículo, Uhum. Tu entendeu? não sabia o que que estava certo, o que que estava errado. Entendi. Exatamente, Tá. exatamente. E aí, quando tu começou a atualizar teu currículo, LinkedIn, onde que foi que tu recebeu essa oportunidade que tu tá hoje? Tá. Então, assim, aí eu comecei a atualizar o meu currículo, né? A primeira coisa que eu fiz foi para encaminhar para algumas pessoas que eu conheço, né? Ah, Depois que eu show de bola. atualizei. Uhum. E as pessoas realmente falaram, caramba, que currículo bacana que você fez, né? Então, assim, eu falei, poxa, já falei, já está surgindo um efeito, né? Uhum. Porque as pessoas elogiarem, aí eu encaminhei para vocês também, né? Vocês Isso. todo, eu não lembro agora o nome da pessoa que A estava me Marina. atendendo. Se não Isso. fui eu, Aí foi ela a encaminhou, Marina. acho que foi para você, você olhou, deu alguns toques, eu refiz de novo o currículo, né? E aí foi onde eu encaminhei na internet, assim, e foi na hora que eu encaminhei, foi meio que automático, né? Eu fiquei até impressionado. Uau! Eu coloquei o meu currículo, depois de atualizado, né? Mas enquanto isso, o meu currículo estava na internet já. Eu estava Aham. atualizando, mas ele continuava, ele já estava na internet, né? Eu estava pagando a tato, coloquei também na vagas.com, mas Aham. até então não estava surgindo, ninguém estava me ligando, né? Uhum. E aí quando eu atualizei o meu currículo da forma que vocês me instruíram, foi onde veio a primeira ligação, Uhum. né? Uhum. E Ai, que aí maravilha eu assim, fiz. foi bem bacana, né? E não só o currículo, né? Eu também usei as dicas que vocês davam também na entrevista, né? Uhum. Porque realmente, para mim, confesso que a entrevista é um pouco. A gente não sabe o que falar, né? Eu ficava meio preocupado, poxa, será que eu posso falar isso? Será que eu não Uhum. posso? Né? E tu tava um Então, eu sempre. tempão sem fazer entrevista, né? Tu passou de um emprego para outro, então também sem saber Na como que se realidade, portava. então, aí, na realidade, assim, eu sempre graças a Deus, eu sempre tive nessa ideia de um emprego, ia para o outro, né? Então, eu não tinha muita experiência mesmo com entrevista, né? Uhum. Então, eu me preocupava muito com a vestimenta, como que eu deveria ir. Por exemplo, eu tenho barba, Aham. né? Mas eu falei, poxa, será que se eu for com barba, o pessoal vai me recepcionar bem? Tanto é que Tá. nessa empresa eu falei, decidi tirar a barba, né? Uma barba de Aham. 3 anos, tirei a barba, falei, cara, né? Aham. Mas eu me Legal. senti mais seguro, né? Eu acho que Uhum. eu fiquei mais seguro depois de pelo menos ter tido algumas aulas. Eu achei que eu estava preparado quando eu sentei na mesa do entrevistador, né? Aham. E aí, foi a primeira entrevista que tu fez depois de começar o curso, tu já passou. Foi a primeira entrevista e eu já passei, né? Uau, que bacana! E era um cargo que tu desejava, salário? Como é que era a oportunidade essa que tu recebeu esse contato? Exatamente, porque assim, eu sempre trabalhei em empresas pequenas, né? Uhum. Eu sou da área do turismo, né? Sou formado em turismo, trabalhei em 10 anos no turismo e eu sempre trabalhei em empresas de pequeno e médio porte, né? E assim, mas eu já estava querendo novos desafios, conhecer, por exemplo, empresas com portes maiores, para eu ter possibilidade de crescimento também dentro da empresa, né? Porque numa empresa pequena, familiar, você não tem muito para onde crescer, né? Uhum. Então eu acho estava sentindo essa necessidade, né? Por exemplo, a empresa que eu trabalhava, eu gostava de trabalhar lá, Uhum. mas eu não tinha mais para onde ir, então não tinha plano de carreira. Então eu Uhum. queria onde eu pudesse ter um plano de carreira, onde internamente eu conseguia de consultor passar por um supervisor ou futuramente um gerente, ou por exemplo, eu gosto de conhecer outros lugares, de repente a empresa tem uma filial em outra cidade, eu recebi uma proposta, então Uhum. eu queria, né? Então Aham. eu comecei dentro do curso, vocês até falavam, né, para a gente poder almejar as empresas que eu pretendo trabalhar. Exatamente. Então, eu fui buscar empresas nesse porte aqui no estado. Então, comecei a pesquisar, poxa, que empresa que eu posso trabalhar no estado desse porte, né? E aí foi onde surgiu, não foi uma empresa que eu me cadastrei lá dentro do site, mas foi uma empresa na qual eu estava buscando, Ah, né? que maravilha! Não, e o fato de Então, tu já ter pesquisado as empresas te fez também ficar mais seguro em relação à vaga quando eles te ligaram. sim, sim. Legal. Na hora que eles me ligaram, a primeira coisa que eu fiz foi realmente entrar no site da empresa, Ah, eu pesquisar, sei.
ver a Aham. política da empresa, né? Uhum. As metas, objetivos, né? Até Perfeito. para eu poder ter um argumento Na na entrevista. entrevista. Então, foi até legal porque acabou rolando até um bate-papo, né? Não ficou um negócio muito pergunta e resposta, né? Então, poxa, você já conhece a empresa? Você entrou? Eu falei, poxa, eu entrei no site, pesquisei a empresa, né? Então, Isso todos os e aí, alunos que passam nos processos, eles dizem isso, Adriana. Nossa, parecia um bate-papo, não parecia uma entrevista. Porque quando flui, quando realmente surge essa afinidade, tu sabe exatamente como colocar a tua experiência, falar sobre a empresa, fazer um link, eles ficam impressionados. E aí eles começam a se abrir também, a falar mais sobre o negócio, e isso abre um espaço para que tu possa falar mais sobre ti também, né? sim, sim. Então, eu acho que para mim foi uma experiência bem bacana, até pela empresa que eu estou trabalhando. Inclusive, ela é uma empresa de São Paulo, Uhum. né? Então, para mim foi até mais Um ponto bacana, porque eu já positivo. conhecia a empresa, não como, mas como cliente, né? Uhum. Então, eu já conhecia um pouco a empresa. Enfim, então, assim, eu acho que tudo conciliou, tudo que eu aprendi, acho que eu acabei chegando com mais bagagem, né? Então, foi bem legal. E eu lembro que teve no curso, acho que foi você que falou até uma questão de uma pergunta, né? De você perguntar pro entrevistado, né? O que ele espera de mim como consultor de vendas, né? Nos E aí primeiros 90 dias. e aí foi a pergunta-chave, né? Na hora que o olho dele até brilhou, né? Ele falou assim, cara, eu acho que você tem um perfil. Na realidade, ele já me falou que queria me contratar ali na mesa mesmo, né? Ele falou, Jura? Adriano, Uau! Na você tem hora um ele falou isso. perfil. Falou, eu acho que você Uau! tem um perfil, vai lá no RH, só que eu preciso que você faça uma prova. E aí eu fiz a prova, inclusive, para você ter uma ideia, eles corrigiram a prova comigo lá, eu fui o último a sair da empresa. Aí eles, vem cá, vamos ver se você foi bom na prova, né? E aí na hora eles corrigiram a prova, graças a Deus eu fui Ah, bem, que bom. né? Então assim, aí eu já fiquei mais aliviado, porque eu sei que essa questão da correção da prova não é algo normal, né? Uhum. Da pessoa da RH consulta. Então, mas A eu já impressão que percebi eu que tenho é que eles ficaram muito ansiosos para poder te dar um retorno positivo. Então, eles queriam agilizar o processo, porque isso acontece sim, quando eles gostam muito do candidato, eles que ficam correndo atrás da pessoa com medo de perder um candidato bom. Então, eles quiseram agilizar o processo para não te perder. sim, sim. Então foi bem gratificante, né? E aí, E, eles enfim, deram um agora retorno na hora que eles fizeram a correção da prova, ou eles te ligaram depois? não, ele me deu um retorno. Na realidade, eu corrigi a prova junto com ela, né? Eu acho que ele tinha lá o gabarito, né? E aí ela foi corrigindo, e aí ela viu que também tinha, fui bem na prova, né? Algo que eu também fazia há muito tempo que eu não fazia, então para mim também foi bacana, porque sinal que não tô tão desatualizado assim, né? Aham. E assim, aí eu tive a resposta, uma questão de 3 dias eles já me ligaram falando que eu fui aprovado, né? Ah, que legal. E, E tu chegaste a inclusive, negociar salário? então, é isso que essa aula eu peguei no dia seguinte. Aí eu falei, cara, no dia seguinte eu fui continuar e estava falando, né? Acabei não negociando o salário, né? Mas assim, como eu sou consultor de vendas, o vendedor ele não depende muito do fixo, do salário, né? Uhum. Então, na realidade, o nosso salário ele é mais uma ajuda de custo do que um próprio salário, né? Tá. Porque o salário do consultor mesmo é as vendas, né? São as Uhum. comissões, né? Uhum. Mas Então, tava dentro da pretensão que tu desejava? Da pretensão salarial que tu desejava? Mais ou menos. tava, tava, assim, um pouco diferente do que da outra empresa, eu tinha algo acordado, né? Porque Tá. como eu era supervisor, então a empresa definiu já um salário junto comigo, eu não tinha comissão, né? Então eu tinha um salário fixo, né? E pronto, né? Então assim, eu também não tinha possibilidade de ganhar mais, então era Uhum. aquilo e pronto, né? Já no nessa empresa, eu tenho um salário fixo que não é um mau salário, né? Um fixo bom, os benefícios são bons, né? Ótimo. Benefício por exemplo, como eu optei vir de São Paulo para cá, foi uma opção minha, eu perdi convênio médico, porque o convênio era de São Paulo, não tem aqui no Espírito Santo, né? Então, essa empresa ela é do ramo de petróleo, né? Então, os benefícios são bons,
o fixo é um fixo muito bom, e fora a comissão, né? Então, para mim, só foi ganho, né? Ótimo. Então, E o foi cargo muito também bacana. era o cargo que tu desejava, Adriano? Era o cargo que eu buscava, né? Que era Ótimo, consultor de venda, né? legal. Porque eu estava como supervisor. Mas como eu já não estava mais querendo trabalhar na minha área, então eu acho melhor. Ele até perguntou: "Pô, você tem algum problema em ser consultor e não supervisor?" Uhum, Né? Não, porque eu acho que o supervisor ele tem que estar tem que ter bagagem, né, para assumir uma área de supervisor. Por mais que eu sou consultor, mas a área é totalmente diferente do que eu uhum, trabalhava, uhum, né? uhum. Então, para mim, é até melhor eu trabalhar como consultor, até para eu ir Para pegando ir bagagem. desenvolvendo. Uhum. Exatamente. Porque aí eu pego um cargo de supervisor. Às vezes é até um tiro no pé, né? Às vezes, né? Uhum, é Então, verdade. era um cargo que eu estava buscando, né? Que é consultor de vendas, né? E deixa eu te perguntar, uma dúvida não, é uma pergunta, na verdade, que eu sempre faço nos casos de sucesso. Se tu continua recebendo proposta aí para entrevistas ou a pessoas te chamando para participar de processos seletivos? Eu recebo por e-mail toda hora. Mas eu confesso que eu nem vejo, né? Até para não ficar com aquela pulga atrás da orelha, ai, será que vale a pena? Será que não vale? Eu tenho muito isso, né? A partir do momento que eu firmo um compromisso com alguém, Uhum, né? Eu quero cumprir esse compromisso, né? Pelo menos até eu ver se realmente vale a pena continuar ou não, uhum. né? Então, assim, Mas eu é não que isso tenho. acontece muito, assim, das pessoas conseguirem recolocação pelo curso e como o LinkedIn fica muito bom, fica ali as palavras-chave estratégicas e no currículo também. A maioria diz assim, nossa, eu sigo recebendo muita oportunidade mesmo depois que eu consegui o emprego que eu queria. E no LinkedIn tu chegou a receber alguma proposta, Adriano? No Via LinkedIn, LinkedIn. não. Eu Uhum, não recebi, né, nenhuma proposta do LinkedIn, uhum, mas eu recebi ligações de algumas empresas que eu encaminhei, que eu cadastrei dentro do site da empresa, uhum, né? uhum, Inclusive, essa semana eu recebi uma ligação, eu acabei nem me aprofundando, agradeci, né, uhum, o uhum. contato, mas Bacana. confesso que eu parei de usar o LinkedIn de novo, né? Preciso começar Uhum. a É legal tu manter utilizar mais o pra ter LinkedIn. uma rede de relacionamento, principalmente que tu tá numa cidade diferente, então também é Aham. bacana construir tua rede aí, né? E só pra gente fechar, assim, qual foi o impacto desse emprego novo na tua vida, pra ti, assim, como profissional e pra tua família, enfim, assim, na tua vida mesmo? Tá. Bem, de tudo que eu te falei, né? Porque assim, para mim foi uma decisão muito difícil, porque eu sou casado, Uhum, tá? Tenho 2 filhos. A minha uhum, esposa, quando ela veio para cá, nós também decidimos ela ficar em casa cuidando dos filhos. Ela uhum, tinha um bom emprego em São Paulo, então nós viemos para cá. Então foi uma decisão meio que para todo mundo meio loucura que eu fiz, uhum, né? uhum, Para ser mandado embora, né? E eu não sabia se eu ia demorar um mês, 2 meses, né? Então foi muito positivo isso, eu ter conseguido esse emprego tão rápido, né? E o perfil da empresa que eu estava querendo, né? E assim, o legal que aí é a cereja do bolo, que eu estou muito feliz, que esse foi o meu primeiro mês. E no meu primeiro mês eu fui o segundo melhor vendedor do estado, Ah, que legal. né? E o 11º do Brasil, né? De 70 Uau! vendedores, eu fiquei em 11º, Que né? Então, máximo, assim, Adriano. Que máximo, parabéns. eu estou muito feliz e a empresa também está bem animada, né? Todo dia que eu chego, o pessoal já fica cobrando, pô, e aí, tem mais uma venda, né? Então, Aham. é bem diferente, né? Inclusive, tanto eu estou bem animado, estou bem feliz com o trabalho, e eu percebo que eles também estão bem felizes em ter me contratado, né? Inclusive, o meu supervisor, ele não queria dar a área que eu tô hoje, né? Que é uma área muito boa, porque ele queria dar para uma pessoa mais experiente, ele estava em dúvida, e aí eu falei para ele, falei, cara, me dá essa área que você não vai se arrepender, né? Eu vou fazer de tudo para que você Pra mostrar que eu tenha. sou capaz. Exatamente, porque inclusive foi numa viagem que estava fazendo com outro vendedor e ele estava falando que ia colocar um outro vendedor, e é uma área que eu queria, que é onde eu moro, né? E eu Uhum. sei do potencial da área, né? E na conversa eu até me intrometi, falei, cara,
dá essa área para mim, né? Eu sei que você não me conhece, mas dá esse voto de confiança para mim, que você não vai se arrepender. E hoje ele me agradece todo dia, né? Adriano, parabéns, não me arrependi de ter colocado. Então, Olha que assim, bacana. toda vez que eu falo com ele, ele me dá parabéns pelo trabalho que eu tenho feito, né? Então, assim, tem sido bem motivador isso, né, para mim, né? Eu tenho Ah, ficado que legal. todo dia bem motivado, né? Bem legal. E isso é o melhor retorno, assim, que a gente pode ter, que está muito ligado com a realização profissional, com essa alegria, esse sorriso, assim, de trabalhar todo dia motivado, feliz. Isso que faz toda a Sim, diferença, assim, porque a gente foca muito no curso que as pessoas realmente escolham um lugar e usem estratégia para trabalhar onde elas querem trabalhar. Empresas boas, empresas que sabem valorizar os profissionais. E é isso mesmo, não é só conseguir um emprego para pagar as contas, é para buscar mesmo essa realização. Adriano, foi muito, muito bom falar contigo, muito legal saber da tua história. É, todo mundo, assim, as portas estão abertas também, tu conseguiu a recolocação super rápido, mas continua contando conosco para o que precisar. não, bacana, eu agradeço, né, a experiência, inclusive ter indicado o curso de vocês, né, E... porque eu acho que realmente, eu acho que a internet hoje ela é muito, hoje é muita informação na internet, então não dá para você saber em que acreditar, Uhum, né, é ou verdade. não, né, e Uhum, você vê muitas propostas, né, de você conseguir as coisas muito rápido, uhum, né, uhum. então hoje na internet é muito difícil você falar, pô, será que vale a pena eu apostar aqui, né, porque queira ou não queira, eu fiz um investimento, Uhum, né, uhum, ainda mais, por exemplo, para quem está desempregado, você fala, poxa, é um investimento que será que vai valer a pena? uhum. Então, eu tenho indicado o pessoal, né, porque eu conheço muitas pessoas que estavam na minha situação, né, de pessoas que estão trabalharam anos e hoje têm um ótimo currículo, mas não sabem como procurar, né? E Posiciona. hoje você vê que a tecnologia está em tudo, né? Até Uhum. quando eu fui ver as palavras-chave, de você colocar a palavra-chave no currículo, eu falei, caramba, até aqui tem palavra-chave, né? Então, É, e ninguém imagina isso, eu nem imaginava isso, né? Então, que foi legal. muito legal. Então, assim, pode ter certeza que eu vou indicar para quem eu achar que for necessário, eu vou estar indicando. E parabéns pela iniciativa de vocês e pelo trabalho que vocês têm desenvolvido. Acho que é muito importante, né? Principalmente nesse momento tão difícil, É né? verdade. Obrigada, obrigada, Adriano.